das escrituras do Ravash, do livro de Sukkot, as escrituras de chamada toda a terra está completa das suas luz e se chama a realidade e aparece em as vestimentas do mundo. É tudo a luz do Criador. Se são as vestiduras da Torá, as letras da Torá, da plegária, e as coisas que são mundanas. Toda a diferença é com os receptores. Aqueles que sentem, alguns sentem a luz do Criador vestida somente na Torá e a plegária, e outros sentem a luz do Criador em a combinação das letras de assuntos mundanos, e alguns que não sentem ainda a combinação das letras e a plegária. Mas porque houve uma restrição, que é o significado do ocultamento, não sentem que tudo é a expandente luz do Criador. É dizer que à medida em que as criaturas puderam obter, que se chama a luz que se expande nas criaturas, e obter tudo o que o Criador espera, que espere, mas a pessoa deve acreditar que é um ocultamento somente para poder que eles obtenham a luz. É só na sensação da pessoa. E antes de que a pessoa possa obter a verdade, deve ter fé, que não depende do que ele sente e vê. Se chama, tem orelhas, mas não escuta. Tudo isso é correção para que a pessoa chegue à sua plenidão, para que veja que se uma pessoa reforma seu coração e tenta ir com a fé por acima da razão, isso é o que qualifica ele chegar à revelação da cara. É como está escrito no Zohar, que foi dito a Shimon Bar Yochai, que não há lugar vazio dele. E dizer que os ocultamentos que ele sentiu, ele teve fé de que isso é também ação do Criador, e por isso pode chegar à revelação da cara. E isso é a medida da fé que saca a pessoa do ponto baixo. E se a pessoa pede que o Criador se revele, e como disse o Bala Sulam, corra, meu amado, até que seja desejado. É dizer, antes de que a pessoa é qualificada para revelar ao Criador, ele pede, corre, meu amado. É dizer, que o Criador não vai aparecer às criaturas, porque o assunto da ocultamento é só para a correção da criação. Por isso a pessoa deve rezar para ser qualificado para revelar a Criador. E dois, que o Criador dê ele força para incrementar sua fé por acima da razão, para trazer as vasos que vai qualificar pela revelação da cara, como está escrito, a luz da cara do Criador vai iluminar e vai te dar paz. Como está escrito, eu vou escutar, porque o Criador vai falar paz para as suas criaturas. Isso significa, temos duas direções em termos da revelação. Não queremos que o Criador seja revelado simplesmente porque isso vai
nos nulificar. Devemos nos assegurar que isso não aconteça. E quando ele aparece mais lá da barreira que nós erigimos para que ele não apareça, somente queremos revelar sua singularidade, é dizer que seu reino está em todas as partes. Isso sim. Isso é a única coisa pela qual nós trabalhamos.